seja, todo mundo cobra imposto do jeito que quer, todo mundo cobra da forma que quer, um estado briga com o outro, um estado cobra mais caro que o outro, e o Brasil inteiro não tem uma política firme de impostos, não utiliza essa política de impostos nas exportações e nas importações, como os grandes países produtores o fazem, de forma a utilizar a sua relação com os outros países, a sua dependência e a dependência dos outros países. Tem muitos países, Rodrigo, que é muito dependente do Brasil, principalmente no agronegócio, na soja. A China é um deles. Se o Brasil hoje parasse de vender soja para a China teria problemas. É tanto que hoje a China está fomentando, está financiando na África plantações de soja como uma forma de não ficar tão dependente do Brasil. E a gente continua com essa política de apaga aqui, levanta ali, atende aqui, e não existe um plano geral que possa colocar o Brasil naquele trilho que vai levar a uma competitividade internacional muito forte. De volta com entrevista coletiva, já aqui na minha bancada, Roberto James, onde a gente traz mais um tema nesta segunda-feira, Roberto, trazendo que o governo quer aumentar aí os impostos do e-commerce chinês. Por que aumentar esse imposto aqui no Brasil? Bom dia, Roberto. Bom dia, Rodrigo. Olha, a decisão veio de um pedido de empresários, lojistas e varejistas aqui do Brasil, liderados por Luciano Hang, que é um empresário governista das lojas Avan, que estão se sentindo prejudicados com empresas como Shopee, AliExpress, que conseguem trazer produtos da China e chegar aqui mais baratos do que são produzidos aqui. Então a gente tem um dilema aí muito forte, porque se o governo acatar essa decisão, ele vai prejudicar também muita gente. Se não acatar, acaba prejudicando. É uma sinuca de bico muito complicada para o governo tratar, Rodrigo. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Exatamente. Mas, Roberto, seria a única forma de trazer essa competitividade entre as empresas brasileiras com esse comércio, esse e-commerce aí chinês aqui no Brasil? Mais uma vez, Rodrigo, a gente vê o governo tentando apagar fogo, apagar um incêndio, ou seja, tentando remediar situações. As empresas lá fora, elas conseguem ser mais competitivas que as brasileiras por uma série de fatores. O primeiro deles é a questão logística, que a nossa é muito fraca. E aí você acaba aumentando os impostos dos importados, aí os preços começam a ficar equiparados com o que é vendido aqui dentro do Brasil, e assim as empresas brasileiras conseguem sobreviver a essa competição, porém quem paga o mais alto dessa conta é o consumidor. Existem várias outras formas, o mais importante é preparar, ajudar as empresas brasileiras a terem uma competitividade mais forte. Por que não baixar os impostos das empresas brasileiras, né? Por que não ajudar nesse aspecto como uma forma de fomentar emprego, sabendo que se uma empresa brasileira fabrica mais, ela contrata mais pessoas, essas pessoas acabam consumindo aqui dentro, e consumindo mais aqui dentro, acontece que elas podem, aí nesse caso, gerar um ciclo virtuoso dentro da nossa economia. Ou seja, baixaria o imposto, mas compensaria de outra maneira, porque você estava injetando mais na economia, gerando mais emprego, gerando mais renda aqui dentro do país, é isso? Exatamente, Rodrigo. Quando a gente fala em baixar impostos ou abrir mão de impostos em prol de uma indústria ou de outra, a gente não está dizendo que o governo ele vai deixar de receber essa receita, porque aquele dinheiro economizado ele vai ser gasto dentro do país. É diferente quando eu pego esse valor e começo a comprar tudo o que eu consumo da China. É possível isso hoje? Não. A gente está falando aí de uma pequena parcela do mercado que as empresas brasileiras não estão sendo competitivas. São justamente os eletroeletrônicos, pequenos produtos do uso do dia a dia, que a nossa indústria não é forte. Lembrando que esses empresários, Rodrigo, eles são grandes importadores de produtos chineses. Só que como eles são empresas, eles fazem todo o processo de nacionalização dos produtos, pagam altos impostos, e aí você pega empresas que estão vendendo direto. Esse é um canal novo, isso está muito em moda, principalmente nos Estados Unidos. As indústrias estão começando a vender direto para os consumidores, os chineses não ficam para trás, só que eles conseguem, dentro da logística deles, trazer um produto mais barato. Rodrigo, tem um dado que eu achei incrível, que saiu na Veja alguns anos atrás.
quando compararam que o preço de um frete de um container da China para São Paulo, ele era o mesmo valor de um motoboy dentro da cidade levando documentos. Olha a diferença de custo logístico que a gente tem e olha a capacidade que uma empresa chinesa ou de outro país consegue, trabalhando na logística, chegar aqui e competir com as empresas nacionais. Competir e ganhar, né? Eu acho que a gente tem que frisar isso. Ô, Roberto, o governo já baixou aí o imposto dos jogos eletrônicos, do etanol. O consumidor não sente isso na prática. Por quê? É interessante, Rodrigo, porque quando eu disse que o governo estava apagando incêndio, a gente não sabe nem como ele está apagando incêndio. Às vezes parece que ele joga gasolina para apagar um incêndio. A gente não consegue enxergar a coerência numa ação como essa de baixar impostos em jogos eletrônicos. Jogos eletrônicos não são produtos, são softwares, né? Ou seja, você cria uma vez e replica ele através da internet, através de pendrives e por aí vai. Ou seja, ele está zerando impostos em algo que não gera tanto empregos e está aumentando impostos em outras áreas que geram empregos. Então, ele baixou o imposto da importação do etanol num momento de muita alta que a gente tem aqui. Só que o detalhe é o seguinte, o etanol americano, que é o concorrente do etanol brasileiro, ele é muito mais caro que o etanol brasileiro. Mesmo você baixando essa importação, as empresas não vão querer trazer esse etanol para cá ou dependendo da situação, vai haver aí uma ou outra janela que importa. Ou seja, são ações que a gente não vê uma lógica dentro desse sistema, não existe uma proteção da indústria brasileira, certo? Não existe um plano para que a indústria brasileira, quer baixar impostos? Eu sou a favor de que baixe impostos. Vem fabricar aqui, traga a sua empresa para cá, Rodrigo, traga aqui para o Brasil, e aí eu vou zerar você de impostos, porque aí você vai gerar empregos aqui, essas pessoas vão consumir aqui, e aquele círculo virtuoso da economia que a gente já tem falado sempre aqui, vai acontecer aqui no Brasil, e não lá fora, como acontece hoje na China. Ou seja, você me disse que o Brasil não tem uma política atrativa para que essas indústrias ou empresas se instalem aqui? Exatamente, é por isso que a gente fala tanto em reforma tributária, e essa reforma tributária não acontece. Ou seja, todo mundo cobra imposto do jeito que quer, todo mundo cobra da forma que quer, um estado briga com o outro, um estado cobra mais caro que o outro, e o Brasil inteiro não tem uma política firme de impostos, não utiliza essa política de impostos nas exportações e nas importações, como os grandes países produtores o fazem, de forma a utilizar a sua relação com os outros países, a sua dependência e a dependência dos outros países. Tem muitos países, Rodrigo, que é muito dependente do Brasil, principalmente no agronegócio, na soja. A China é um deles. Se o Brasil hoje parasse de vender soja para a China teria problemas. É tanto que hoje a China está fomentando, está financiando na África plantações de soja como uma forma de não ficar tão dependente do Brasil. E a gente continua com essa política de apaga aqui, levanta ali, atende aqui, e não existe um plano geral que possa colocar o Brasil naquele trilho que vai levar a uma competitividade internacional muito forte. Com esse potencial todo que você me disse que o Brasil tem, você acha que o Brasil não sabe usar as armas que tem para poder, sim, se posicionar internacionalmente num comércio? Exatamente. Além da soja, como eu falei agora para você, a gente somos líderes em café, laranja, frutas, crustáceos, ou seja, a gente tem uma costa que japoneses, australianos, diversos países noruegueses vêm pescar nos limites internacionais das nossas águas. A gente tem uma série de opções, tanto na área mineral, como na área da agricultura, como na área da indústria. Né? Nós temos um povo que pode gerar essa capacidade técnica na produção de produtos. A gente tem tudo. Né? O que falta realmente é um plano, um direcionamento, que ao invés de apagar fogo, atendendo uma categoria, desatendendo outra, ouvindo uma parte da sociedade e deixando outra alerta. Poxa, não tem sentido você baixar imposto em jogos eletrônicos, que eu não vejo que não seja eleitoreiro, seja buscar votos daqueles jovens que compram esse tipo de software, e você querer aumentar impostos em produtos eletrônicos, em produtos chineses, que as próprias empresas brasileiras importam, não produzem.
né? Então, por que não chegar para esse empresário, beleza, eu vou fazer aqui, desde que você me apresente um plano de fabricação desse produto aqui. Eu já vi candidatos falando sobre isso, entendeu, Rodrigo? Falando, olha, se o produto não é produzido aqui, vamos baixar imposto, mas se ele é produzido aqui, vamos defender nossa indústria, vamos fomentá-la, né? Vamos deixar ela em pé de igualdade. Roberto, aqui a gente pode dizer que a gente tem uma economia liberal, e qual o impacto disso na vida do consumidor? Olha, esse governo foi eleito com esse slogan, que a economia ia ser liberal, que o foco seria no empreendedorismo, mas o que a gente vê é intervenção na Petrobras, intervenção nos ministérios, ou seja, os gabinetes paralelos que não deixam de existir no governo. Você vê o governo tentando, a fina força, equalizar os estados que são seguidores, né, que são apoiadores do governo, enquanto outros estados não estão sendo bem vistos, ou seja, não estão sendo ajudados nesse exato momento. Você vê uma falta de um entendimento, de um plano nacional, que é o que hoje a gente mais precisa. Mais do que um candidato, mais do que um gestor, a gente precisa de um direcionamento para que o consumidor, que sempre paga essa conta, frase sua aqui, né? Sempre você diz, olha, então o consumidor mais uma vez vai pagar a conta. É verdade, Rodrigo, mais uma vez a gente vai pagar a conta e paga duas vezes, porque a gente paga nos impostos altos que nós pagamos aos governos estaduais, federais e municipais, e pagamos caro num produto ineficiente, um produto que chega caro à casa do trabalhador brasileiro. Ô, Roberto James, você acabou de dizer uma frase que eu sempre digo aqui, quem paga a conta sempre é o lado mais fraco, sempre é o consumidor. Como é que pode-se então fazer para se baixar o preço desses produtos e esse produto não faltar para o consumidor? Pois é, aí é o que eu falo dessa questão de uma política de balança comercial, né? Não é tão simples assim você pegar um produto especificamente e fazer. Você tem que fazer um estudo no Brasil inteiro, quais são as nossas necessidades de importação. Precisamos importar isso, isso, isso e isso. Qual é o nosso forte de exportação? É a gente isso. Vamos equalizar. Os países que compram da gente mais, vamos comprar um pouquinho mais deles, vamos ver essa possibilidade. Equalizou essa balança, vamos olhar para dentro. O que a gente tem capacidade de fazer? Olha, nós temos capacidade de fazer os tal dos fertilizantes que a gente comprava da Rússia e acabou que a gente não fez, estamos dependentes e agora estamos com risco no agronegócio. Ou seja, falta plano, falta um pouco de vontade política aí. Falta diálogo também? Muito, muito. E é nessa linha que a gente entende que pessoas especialistas no setor não estão sendo ouvidas, né? Quando você vê o Brasil tem os insumos para produzir os fertilizantes, mas não produz. Tem uma fábrica brasileira inutilizada do governo lá no estado de Goiás e o governo quer vender para uma empresa russa. Ou seja, olha que incoerência que a gente tem. A gente é dependente disso, a gente depende desses países aí e acaba que a gente tem como fazer aqui e não consegue fazer, porque faltou alguém há 2, 3 anos atrás pensar nessas possibilidades. Rodrigo, será que é difícil a gente pensar que possa existir uma guerra mundial logo depois de uma pandemia, logo depois de um canal de Suez, lembra? 13 dias lá, um navio virou um canal e a gente pegou 13 a 14% do comércio mundial ficou parado por esses 15 dias por causa de um navio. Então, assim, é muito frágil esse sistema de abastecimento global. Se a gente não pensar nele, vai ficar exatamente como a gente está agora, sempre apagando incêndios, apagando incêndios, apagando incêndios. E o consumidor, frase sua, Rodrigo? Quem paga a conta. Roberto James, queria agradecer muito a sua participação aqui. Você convida aí o pessoal a seguir e também acompanhar o seu canal. Pessoal, esse conteúdo e mais a gente tem lá no canal da RJ no YouTube. Se inscreve lá, marca o sininho e você vai receber conteúdo de primeira qualidade. Obrigado. A gente volta com mais um tema na próxima segunda-feira, mas a nossa entrevista coletiva vai ficando por aqui. A gente volta na nossa próxima edição, sempre de segunda a sexta-feira, às 7h15 da manhã. Perdeu esta outra edição do nosso programa? Vai lá no canal da Band RN, segue, compartilha, ativa o sininho, que a gente tem essa edição lá disponível para você. Vocês ficam na companhia do Herbert de Souza, Bora Nordeste, aqui na programação da Band.